Boa noite a todos. Vamos à nossa aula 14 sobre a Crisma e Eucaristia. Vamos começar com a nossa oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Então, pessoal, nossa aula de hoje é sobre os sacramentos em espécie, continuando a nossa aula passada, que a gente teve a introdução aos sacramentos e o sacramento do batismo, primeiro sacramento em espécie que a gente viu. Vamos começar com uma pequena revisão. Então, na aula passada, a gente começou falando sobre os sacramentos, mas antes de chegar aos sacramentos, a gente fez uma pequena lembrança a um conceito muito importante, que é o de sacerdócio comum e sacerdócio ministerial. O sacerdócio comum é aquele instituído pelo batismo, que é propriedade de todos aqueles fiéis, todos somos chamados a sermos sacerdotes em Cristo, essa função sacerdotal em Cristo. Já o sacerdócio ministerial é exclusivo daqueles que recebem o sacramento da ordem, que a gente vai ver mais na frente. Ou seja, aqueles que recebem o sacramento da ordem, que são os sacerdotes, né, que são os presbíteros e bispos, eles são aqueles que agem em persona Christi Captis, né, como cabeças da pessoa de Cristo, que é esse corpo místico que é a igreja. Então, essa é a nossa primeira memória que a gente tem que ter para a aula de hoje. Depois a gente viu o conceito de liturgia, vemos que esse conceito ele surge ali na Grécia, que significa um serviço, um ofício do povo, que quando a gente utiliza esse termo na religião, ele vai significar um ofício do povo para Deus, um trabalho do povo para Deus. Então, a liturgia é tudo aquilo que a gente oferece, participa e oferece a Deus. Portanto, quando a gente vai falar do significado de sacramento, que, como eu falei para vocês, que a gente pode decorar, que é o mais efetivo e o mais próprio, como diz o catecismo, que são sinais eficazes da graça. Os sacramentos são sinais eficazes da graça. Por meio da liturgia, desse ofício que a gente leva a Deus, é possível que nós participamos dos sacramentos, que foram deixados por Cristo, para serem instituídos por meio da sua igreja. Dentre esses sacramentos, a gente tem 7, a gente está vendo eles em espécie, e esses sacramentos, eles têm, dentro da sua ritualística, dentro da sua liturgia, uma parte mutável, uma outra parte imutável. A parte mutável é aquilo que vai ser mudado pelos tempos, de acordo com o tempo, de acordo com o povo. A gente vê uma grande riqueza de liturgias e ritos dentro da igreja. E o que é imutável é aquilo que é inegociável. A instituição do sacramento parte de questões inegociáveis, que foram instituídas por Jesus, que são requisitos essenciais. Por exemplo, no batismo a gente falou que existe ali a água como matéria, requisito essencial para que fosse realizado o batismo. A gente, dentre todos os sacramentos, a gente tem esses requisitos, esses ritos específicos e imutáveis. Depois a gente revisou o conceito de graça, o que era a graça, né, que é um dom sobrenatural de Deus. A gente colocou uma definição simples aqui, poética, de que a graça seria uma força que emana de Deus, lembrando ali daquela passagem do Evangelho que uma pessoa toca o manto de Jesus e Jesus diz: estou sentindo saindo uma força de mim, ou seja, isso aí é um conceito de graça. Falamos que essa graça pode ser santificante ou habitual, que é a graça que permanece, dada pelo estado de graça, né, ou seja, aquele quando você confessou, está tudo bonitinho, você está ali em unidade com Deus, está participando da comunhão com Deus e a comunhão dos santos. E a graça atual, que é uma graça que se chama transitória, que Deus, no fundo, essa graça ela é uma intervenção da providência divina no mundo. Tem a graça sacramental, que são as graças, ou seja, esse dom sobrenatural, que são próprios de cada sacramento tem suas graças próprias, portanto, graças sacramentais. Também tem os carismas, que a gente não falou na aula passada, mas aqui eu lembrei, achei interessante a gente falar, né, que os carismas são dons especiais dados a indivíduos para a fortificação e edificação da igreja. Por exemplo, a gente tem qual é o carisma do Opus Dei? A santificação pelo trabalho. É um carisma, uma graça especial que edifica a igreja. Outro carisma pode ser um dom do conhecimento, da sabedoria, pode ser considerado um carisma. Outra coisa que falamos do sacramento é esse caráter sacramental, que é essa marca indelével que é deixada por 3 sacramentos específicos, né, que é o batismo, a crisma, a confirmação, né? Crisma, a confirmação e a ordem. São esses 3 sacramentos que deixam uma marca indelével na alma. Por fim, falamos o que são os sacramentais, a sua diferença dos sacramentos. Os sacramentais, eles são sinais instituídos pela igreja para preparar os homens para o recebimento dos sacramentos. E a gente deu como exemplo as bênçãos que são dadas, são sacramentais. O terço que você tem em casa é um sacramental.
E a gente terminou a aula explicando um pouco sobre o batismo, que o batismo é o primeiro, é a porta da vida espiritual, a porta dos sacramentos. Você submerge, você morre para si mesmo e nasce para Cristo. Os símbolos desse sacramento são o dilúvio, a travessia do Mar Vermelho, ali no Antigo Testamento, que já representam, prefiguram aquilo que viria de acontecer com a figura do batismo. Os efeitos, a gente se torna membro do corpo de Cristo, somos incorporados à igreja, que é exatamente o significado de igreja, corpo místico de Cristo. Os requisitos essenciais é a fórmula trinitária, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a matéria que é a água, e o ministro ordinário, para a gente encerrar. Ordinariamente, quem batiza é aquele que tem o sacramento da ordem, mas não é uma regra específica, né? Tanto que nos ritos latinos os diáconos são também ministros ordinários, mas qualquer um do povo pode batizar, mas o catecismo diz que preferencialmente em situações emergenciais, mas isso não é um requisito essencial, ou seja, um leigo pode batizar em situações excepcionais, diferente de outros sacramentos. Vou começar nossa aula de hoje especificamente respondendo uma pergunta. Essa pergunta aqui que eu já comecei a criar, que o pessoal está perguntando menos, a gente começa a criar as perguntas, né? E essa pergunta é uma pergunta que eu me fazia um pouco, né? Você fala assim, nossa, uma das coisas que a gente falou sobre o sacramento é que ele age ex operato, ou seja, ele não depende da disposição dos homens. O sacramento basta por si. Essa é a ideia de sacramento. É como se fosse uma força que emana de Deus, uma graça que emana de Deus de forma direta, né? Sem depender de nenhum tipo de homem. Aí você poderia me perguntar, pô, Mateus, como que eu vou conciliar esse atributo do sacramento ex operato com a necessidade que eu tenha uma disposição adequada para receber? Se ele é instituído por Cristo, se ele é ex operato, por que eu preciso ter uma condição adequada para receber esse sacramento? Parece que ele não é tão ex operato assim. Parece que ele depende um pouco da disposição do ministro. Como que você lida com esses dois critérios? Olha, a gente responde essa pergunta assim. Cristo, ele que age no meio dos sacramentos. Ele é aquele que é o responsável pelos sacramentos, até hoje. Então, todo momento sacramental é um momento que aquela pessoa que está ministrando o sacramento está agindo em persona Christi. Essa é a primeira coisa. Por isso que ele é ex operato, porque ele depende da ação de Cristo diretamente, e aquele que age o ministro, ele está representando a Cristo. Agora, a gente tem que lembrar que os sacramentos, eles não são magia da Disney, né? Eles não rompem com o nosso livre-arbítrio, não rompem com a nossa liberdade. Então, para a gente receber essa disposição, que é sim ex operato, existe uma coisa que é uma barreira, que é a minha liberdade dada também por Deus. Então, se eu não tiver com as predisposições de aceitar essa graça, é claro que os frutos não vão ser o mesmo daquele que tem predisposições adequadas. Isso eu estou falando daquele que recebe. Agora, aquele que ministra, isso não vale da mesma maneira, porque como é Cristo que ministra, né, a gente tem o ex operato de forma completa, mas na hora de receber a gente tem esse impedimento, que é a liberdade, que se apropria daquele sacramento de acordo com a sua vontade e doação própria àquilo. Né? Ou seja, depende da nossa fé, da nossa verdadeira conversão, mudança de rota, essa abertura à graça. Então, isso vai ser importante para o bom aproveitamento do sacramento. A gente vai falar hoje aqui sobre dois sacramentos específicos. A confirmação, né, também chamada, né, de crisma. Crisma é o nome do óleo, que é um requisito do sacramento, e da Eucaristia, que é o principal sacramento da igreja. Vamos começar pela crisma. Se a gente for pensar aqui no acontecimento de Pentecostes, né, que línguas de fogo caíram sobre Maria e os apóstolos, a gente tem lá o relato muito bonito no Evangelho, a gente vai perceber que ali, naquele momento específico, e posteriormente, no que a gente vai chamar de um período da igreja, que é a igreja primitiva, esse sacramento da confirmação, simbolizado por essas línguas de fogo que caem dos céus, ou seja, o Espírito Santo, ocorre desde o início do cristianismo. No início da igreja, é claro que as conversões que ocorriam ali eram de adultos. Claro que tinham os filhos daqueles que se convertiam, e aí, a partir daí, eles recebiam os sacramentos.
Mas, em regra, no início da igreja, nessa igreja primitiva, eram conversões de adultos. Ou seja, os candidatos, os neófitos, a participar dessa igreja, desse corpo místico de Cristo, que poderia ser de qualquer etnia, de qualquer nação, de qualquer povo, porque, como a gente já viu numa aula, nos Atos dos Apóstolos, a igreja, no seu primeiro concílio, que é o Concílio de Jerusalém, resolve a questão dos judaizantes, que Pedro recebe uma intuição por sonho, né? Uma ação extraordinária de Deus, dizendo que a igreja deveria aceitar qualquer pessoa e não somente aqueles que eram judeus, como que era na antiga aliança, que era exclusiva de um povo, agora não é mais. Esse neófito, esse convertido, para ingressar nessa igreja, ele recebia primeiramente esse ensino elementar, que é simbolizado pelo credo. Quando você reza o credo na missa, você está dizendo o ensino fundamental da igreja, aquilo que é necessário para você estar ali. O básico do básico, o mais fundamental. E esse ensinamento elementar era seguido de um ensinamento mais robusto. Então, esse era o caminho de conversão daquelas pessoas. E quem que exercia esse apostolado, esse verdadeiro apostolado? Os apóstolos. Não à toa o nome apostolado. Os apóstolos que tinham discípulos que iam pelo mundo espalhando a mensagem de Cristo. Que é a dinâmica que a gente vê até hoje, claro, adequada ao nosso tempo. Então, esse é o começo da igreja. Como vocês podem pensar a gente pode concluir aqui, nessa primeira parte, se eram adultos que se convertiam, a gente pode pensar que alguns sacramentos que a gente vai chamar de sacramentos da iniciação cristã, que são quais? Que a gente pode pegar aqui no nosso exemplo pessoal, o batismo, a Eucaristia e a Crisma. A gente vê esses sacramentos como uma escadinha. Primeiro, eu vou me batizar. Geralmente, quando uma criança já recém-nascida praticamente, hoje em dia, já se batiza, depois eu vou receber a Eucaristia ali perto da idade da razão, 10 anos de idade, e depois, quando eu sou adolescente, eu recebo a Crisma. Esses são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Só que esses 3 sacramentos, eles representam uma unidade. Então, no início da igreja primitiva, esses sacramentos ocorriam de forma conjunta. Então, o cara se convertia, começava nesse ensino elementar, depois tinha esse ensino complementar, né? E a partir disso ele recebia os 3 sacramentos. Era batizado, recebia a confirmação e a Eucaristia, tudo no mesmo rito. Agora, com o passar do tempo, como o sacramento da confirmação, como a gente vai ver lá na frente, depende, o ministro ordinário da bênção do óleo, da crisma, é o bispo, que é o sucessor dos apóstolos. O padre, ele não é o sucessor dos apóstolos. Ele é autorizado pelo bispo, né? O verdadeiro sucessor dos apóstolos é o bispo. O padre participa da autoridade do bispo. Tanto que o bispo é que manda na sua diocese. Não era possível, com o crescimento da igreja, que esse bispo tivesse sempre presente. E as conversões eram inúmeras. Então, historicamente, esses sacramentos começaram a se diluir no tempo. Eles que eram em conjunto começaram a se diluir no tempo. Principalmente o sacramento da crisma. Porque o bispo nem sempre estava na cidade, só tinham às vezes presbíteros e diáconos. As pessoas precisavam se converter, precisavam receber os sacramentos. Então ela recebia ali o batismo e a Eucaristia, né? E posteriormente, quando o bispo aparecia na cidade, sucessor dos apóstolos, era feita a confirmação. Então esse é um significado histórico do começo desse espaçamento. Tá? Em segundo lugar, a gente pode ver na igreja um desenvolvimento teológico pastoral, mais pastoral do que teológico, mas não deixa de ser teológico, do maior entendimento sobre qual que é a posição de cada sacramento dentro da vida pessoal de cada pessoa. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele já desenvolve, claro que isso é muito posterior, São Tomás de Aquino é de 1200, né, 1300, muito posterior à igreja primitiva, mas isso já mostra um pouco do desenvolvimento da teologia sobre isso. São Tomás ele já faz uma relação do batismo, da Eucaristia e da confirmação, relacionando as idades espirituais. São Tomás ele diz que a crisma, qualquer pessoa pode receber a crisma, mas a gente não pode negar que a confirmação, e por isso é o nome confirmação,
exige uma certa maturidade espiritual que talvez pastoralmente seria mais apropriada uma pessoa, pelo menos com a idade da razão aflorada. Isso é relevante não para a igreja primitiva que batizava adultos, mas começa a ser muito mais relevante no desenvolvimento da igreja que os sacramentos de iniciação cristã eram realizados em crianças recém-nascidas. Aí você pode falar para mim, Mateus, mas no rito oriental, nas igrejas orientais, a crisma ainda é realizada numa criança. Então, a criança, quando ela vai se batizar, nos ritos orientais, recebe tanto a crisma quanto o batismo. Isso está errado? Não, está errado. É uma forma de proceder. Então, essa questão da igreja ocidental, dos ritos ocidentais, é justamente uma questão pastoral, que relaciona a maturidade à ideia da confirmação. Então, é um motivo histórico e um motivo pastoral. São Tomás de Aquino, ele também vai nos falar, né, vai poetizar essa questão do óleo perfumado, que é a matéria que vai fazer a crisma, o óleo, esse óleo de bálsamo, né? Ele vai relacionar, São Tomás, na súmula, na questão 72, artigo 2 da terceira parte da Súmula Teológica, ele vai falar que esse bálsamo representa, o bálsamo ele é tanto incorruptível, é um material que resiste pelo tempo, é um material que na época era excelente, né? Ou seja, era considerado algo de bom gosto, de bom tom, né? Seria equivalente a algo a ser dado a Deus e por Deus. E tinha um bom odor, que tem aquela passagem de São Paulo que diz, né? Nós somos o bom odor de Cristo. Então, o bálsamo misturado com óleo, Cristo, né? São Tomás chama de Cristo o óleo da alegria. Cristo recebe esse óleo da alegria, representa essa maturidade da vida espiritual, essa confirmação da proposta do batismo. Aquele que entra na igreja, participa da igreja por meio da comunhão, que a gente vai falar daqui a pouco, e se confirma como um soldado de Cristo, com a maturidade espiritual, com a confirmação. Então, essa é a essência da confirmação. Aí você pode pensar, mas Mateus, no batismo, a gente viu na aula passada, eu lembro que você falou que o ministro ordinário, inclusive falou agora na revisão, o ministro ordinário ele é aquele que recebeu o sacramento da ordem, mas não necessariamente, né? Pode ser até uma pessoa comum. E ele leva água. A matéria é água. E agora você está me falando que a crisma, a matéria é esse óleo com bálsamo. Mas por que no batismo não precisa ser um bispo a benzer essa água e no caso da crisma precisa? Por que tudo não poderia ser feito pelo presbítero, pelo sacerdote? São Tomás dá uma boa resposta para isso. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar que as águas do batismo, assim como o sacramento da Eucaristia por meio do pão e do vinho, há no Evangelho a menção explícita à bênção de Cristo. Cristo ele foi batizado pelas águas. Então não há necessidade de reiteração da sucessão apostólica para a bênção desses sacramentais essenciais, que é a água, no caso da Eucaristia, o pão e o vinho. No caso da crisma, a gente não tem essa menção explícita no Evangelho. Então é necessária a sucessão apostólica, aí a gente começa a entender a importância da gente ter esses conceitos bem concretizados da eclesiologia, para a gente chegar com perfeição e entendimento agora dos sacramentos. É necessária a sucessão apostólica, a sua autoridade dada por Cristo, para que esse sacramental do óleo seja utilizado, seja bento, para esse sacramento da confirmação. Esse é o motivo, de acordo com São Tomás, da necessidade que esse óleo seja bento pelos bispos. Como que funciona o rito? O crismando ele vai ter uma formação doutrinária, depois vai chegar o dia da celebração, que é uma missa, o bispo vai impor suas mãos sobre o óleo, vai benzer o óleo no momento específico da missa, e vai ungir a testa de cada crismando, usando uma fórmula que recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E aí é até comum os bispos darem uns tapinhas na cara do crismando para falar, né? Coragem, né? Alguns bispos dão uns tapinhas e falam coragem. Hoje em dia está Nutella, né? Hoje em dia o bispo dá um tapinha de leve, né? Faz até um carinho. Antigamente ele lançava a mãozada para o cara acordar, né? Ó, agora você é soldado de Cristo. Agora a coisa começa a ser levada a sério. Então, pessoal, finalizando aqui sobre a crisma, a confirmação é essa continuidade do batismo, formando junto com a Eucaristia
o que a gente chama de iniciação cristã. E, da mesma forma que o batismo é a introdução ao corpo de Cristo, a confirmação confirma essa posição, essa participação no ministério do nosso Senhor Jesus, é por meio desse sacramento que propriamente nós recebemos os dons, ou seja, as recompensas, as graças daqueles que participam da igreja, com propriedade. Então, é comum a gente relacionar o sacramento da crisma com o recebimento dos dons do Espírito Santo. E quais são esses dons? São os 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria, conhecimento, né? Sabedoria, entendimento, conhecimento, né? Conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Então, esses são os dons, essas graças sacramentais relacionadas ao sacramento da crisma. Agora a gente entra na segunda parte da aula para falar sobre a Eucaristia. A Eucaristia, ela é o ápice da vida da igreja. É o principal sacramento. Todos os outros sacramentos apontam para o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia, ela é um sacramento da iniciação cristã. Por quê? Se você participa desse corpo místico que é a igreja na história, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo, que a gente vai explicar logo mais com mais propriedade. Quando eu comungo desse corpo e sangue de Cristo, eu participo propriamente dessa unidade que é a igreja. Antes da comunhão, eu estou participando parcialmente por meio do batismo. O batismo me joga para dentro da igreja. Agora eu participo. Agora, com a Eucaristia, eu estou comungando. E aqui nasce a comunhão. Comungando, comunhão, unidade. A unidade da igreja, ela não é só um atributo da igreja. Ela existe de fato, por meio desse sacramento da Eucaristia. Quando comungamos, nós estamos partilhando dessa unidade em Cristo, que é a unidade em Deus, que é a unidade da Trindade. Essa é a grande beleza do sacramento. Essa unidade que é feita por essa nova aliança no Antigo Testamento, e a aliança essa que foi necessária para pagar os pecados dos nossos primeiros pais. O pecado da humanidade, que é o pecado original, os nossos pecados pessoais. Por meio de quê? Como a gente viu na aula 10, por meio do sacrifício de Cristo. Cristo que é sacerdote e, ao mesmo tempo, sacrifício. Cristo que, antes do seu sacrifício, a sua paixão, morte e ressurreição, instituiu esse sacramento num acontecimento chamado a Última Ceia. Que Jesus proclama a fórmula, que é a fórmula essencial da transubstanciação. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu sangue, com vinho e com pão. Esse é o momento que marca a transubstanciação. Esse é o momento que marca essa parte essencial do sacramento. São Tomás ele vai até falar, na Suma Teológica, que esse atributo da Eucaristia ser o sacramento mais importante é confirmado, em primeiro lugar, porque é o sacramento em que Cristo ele dá a si mesmo. Em corpo e alma, e espírito. Corpo de Cristo, um corpo humano, uma alma humana e um espírito divino. O Deus se dá nesse sacramento, por meio desse sacramento que se consubstancia a aliança. E a segunda e a terceira razão nascem dessa primeira razão, de acordo com São Tomás. Porque sabendo disso, que é onde é o meio que Deus aparece, surge para os homens, a gente entende que todos os outros sacramentos eles são acessórios, eles apontam para a Eucaristia. Todos os outros sacramentos são complementações dessa vida eucarística. E os ritos dos sacramentos, por fim, que essa seria a terceira razão, se resumem na Eucaristia. Todo o direcionamento é o batismo, que é a entrada da igreja. A confirmação, que é a confirmação você ser um soldado de Cristo com mais propriedade. O matrimônio, que você vive uma unidade com a sua esposa para viver em serviço a Cristo. A ordem, um serviço celibatário a Jesus. A unção dos enfermos para que você morra, tenha uma boa morte e participe do reino dos céus. A confissão, para você perdoar os pecados. Todos esses sacramentos, eles se voltam para a Eucaristia. E aí a gente tem que definir uma coisa, que é o momento mais sublime do sacramento da Eucaristia, realizado nas missas. O sacramento da Eucaristia é concretizado na missa. O que é aquilo que você falou agora, Mateus, há pouco tempo, esse termo, transubstanciação? Quando a gente tem aquela aula de química, né, no colégio, a gente aprende dos elementos químicos, né, a tabela periódica e tal.
Transubstanciação, transubstanciação, mudança de substância. Substância é um conceito filosófico. Substância é uma categoria aristotélica. Aristóteles fala que existem 10 categorias. A primeira categoria fundamental é a substância, as outras categorias são acessórios. A substância, no fundo, é aquilo que é. Vamos dizer assim, a substância é aquilo que consiste, é a base das coisas. Tudo que é substancial é base. O que é um substantivo na língua? É aquilo que aos outros termos se referem. Substantivo é a base da língua. A substância, portanto, é a base da realidade. Todas as outras coisas são propriedades, atributos dessa substância. Então, a transubstanciação é uma mudança de substância. Isso ocorre na missa porque aquele pão e aquele vinho, eles mudam de substância e se tornam corpo e sangue de Cristo. Aí você pode falar para mim, mas Mateus, eu comungo e quando eu recebo a Eucaristia eu sinto gosto de pão. Você fala assim, pô, tem gosto de pão, então não tem transubstanciação, isso é mentira. Se eu comungo em 2 espécies, que são geralmente em casos especiais, que o padre molha o pão o corpo de Cristo no sangue, ou seja, o pão no vinho, né? Eu sinto gosto de vinho. Como é que pode? Como é que você está me dizendo que isso aí é o corpo e sangue de Cristo? Porque a substância, a transubstanciação, manda a substância daquilo, mas não muda os acidentes, que é outro conceito filosófico. Os acidentes são as aparências. Continua com gosto de pão, continua com gosto de vinho, porque as aparências permanecem. Isso simboliza que Deus ainda está escondido naquela substância. Mas, Mateus, pô, então aí não dá, né? Pô, tem que ter muita fé para acreditar nesse sacramento. Sim, você tem que ter fé nesse ato de transubstanciação. Porém, Deus concede uma graça extraordinária de que em algumas Eucaristias a gente tem um milagre, que tem a mudança não somente transubstancial, né, mas a mudança também acidental. Existem milagres eucarísticos, né? Tem o Beato Carlos Acutis que divulgava milhares de milagres eucarísticos, para provar justamente, visualmente, para aquele que é como Tomé, que precisa ver para crer, que aquilo ali é o corpo e sangue de Cristo. E existem milhares de milagres eucarísticos pelo mundo. Toda missa é um milagre. Toda missa ocorre um milagre, porque ocorre uma transubstanciação. Mas para aquele que precisa ver, não vai perceber. Por isso que é necessária uma vida interior, uma preparação, uma disposição para melhor entender o sacramento. Agora, Jesus, ele vai falar a seguinte frase na última ceia. E eu quero até ler isso aqui para vocês, porque isso aqui é muito forte. Jesus ele vai falar assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está em João 6. Quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Agora você imagina um judeu ouvir isso aqui. Qual foi a reação dos judeus ao ouvir esse discurso de Jesus? Eles acharam uma coisa inacreditável. Esse cara é um insano. Ele está falando que as pessoas têm que comer a carne dele, o sangue dele. Esse cara é um canibal. Que loucura é essa? A unidade que ele está falando, o perdão dos pecados por meio dessa comunhão, comer a sua própria carne. Esse cara é um insano. Esse é o grande mistério da nossa fé. É isso mesmo que ocorre no sacramento. É o corpo e o sangue de Cristo. Pare para pensar em um momento. A força disso, a força dessa entrega. Aqueles que têm coração duro se afastam dessa realidade. É muito difícil se aproximar disso sem uma vida espiritual. É por isso que a gente tem que estar sempre relembrando que esse sacramento simboliza essa vitória de Cristo sobre a morte. Em cada missa que a gente participa liturgicamente, ou seja, esse ofício dos homens a Deus, que é o conceito de liturgia, é esse momento de entrega de Jesus da cruz, essa entrega que é corporal, essa entrega que é carnal. E é por meio dessa entrega carnal, esse corpo e esse sangue de Cristo, é que participamos dessa unidade da igreja. A Eucaristia é o que dá substância à unidade da igreja, é o que dá materialidade à unidade da igreja. Eu não participo da igreja só porque eu estou falando. Eu participo da igreja porque eu estou comungando, estou em unidade de corpo, sangue e espírito de Deus.
E é por isso que a gente fala de que quando não há participação total pelo meio dos sacramentos, há participação parcial. Então, quando a gente tem os nossos irmãos evangélicos, são cristãos, almejam os mesmos bens, em regra, do que nós, só que não participam dessa unidade. Muitos deles falam, inclusive, que é um símbolo. Ah, não, ali na última ceia é só um símbolo. Jesus fez um símbolo do seu sacrifício. Jesus fala explicitamente, isto é o meu corpo. Não é um símbolo. A missa não é um teatro para que todos vão ali domingo, se reúnam, se encontram. Não, a missa não é um teatro. A missa é um milagre, toda a missa é um milagre dessa perpetuação, desse sacrifício, dessa nova aliança por meio do corpo e sangue de Jesus. Algo que não é compreendido pela razão somente, mas pela razão e pela fé. Diferentemente do sacrifício lá no Antigo Testamento, né, que Deus poupa Isaac, o filho único de Abraão. Deus não poupa seu filho único, que é o seu próprio filho, que é o próprio Deus, que é Cristo. Por fim, para a gente finalizar a aula de hoje, que já se estendeu um pouco, a gente percebe a importância de entender essa ideia de sacerdócio ministerial, como a gente falou na aula passada, porque esse sacerdote ministerial que age em persona Christi Captis, ele existe sobretudo para esse momento, que é o momento da Eucaristia. Esse é um momento sacerdotal por si, porque o sacerdote é aquele que oferece, é aquele que dá a Deus. O sacerdote é aquele que o objeto do sacerdote é o sacrifício, e o sacrifício propriamente dito, é a Eucaristia. Não nem mais um outro sacrifício animal, nem um outro sacrifício é necessário, mas o sacramento de Cristo, o sacrifício de Cristo. Como que se realiza a Eucaristia? No meio da missa. A missa, que é composta da liturgia da palavra, que a gente tem a comunhão da palavra de Deus, nós estamos participando da palavra de Deus, estamos comungando da palavra de Deus. A liturgia nos relembra isso, a leitura da Santa Liturgia, e depois a liturgia eucarística. Os sinais essenciais, os sacramentais essenciais, é o pão de trigo e o vinho de uva. Tem que falar isso ainda mais nos tempos de hoje, né? Pão de trigo e vinho de uva, não é pão de milho e vinho de... tudo tem que ser confirmado, né? Tem que falar que a grama é verde, né? E são invocadas as bênçãos do Espírito Santo, e o sacerdote que recebeu o sacramento da ordem vai dizer a fórmula essencial: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue que será entregue por vós. E a partir dali ocorre o momento da transubstanciação. Uma pergunta que pode sobrar para vocês é que vocês reparam que na hora, antes do rito, o sacerdote ele pega um pouco de água e joga no vinho. Esse pingo de água representa a participação dos fiéis no sacramento. Aquele pingo é a nossa insignificância perante toda a divindade de Deus. É um copo inteiro de vinho, que ainda não está transubstanciado, representado por um pingo de água que representa a humanidade. Essa água ela não é um requisito essencial, não é um sacramental essencial, de acordo com São Tomás. Porque, afinal, não é necessário que haja fiéis para que essa missa seja realizada. Às vezes o padre pode realizar uma missa sozinho. Então, os requisitos essenciais são esses que eu falei para vocês. Vou abrir aqui para perguntas e aqui a gente finaliza a aula de hoje. Para a gravação aqui.